Se essas paredes pudessem falar, eu sempre disse que minha casa tinha alma, e por mais que os anos passassem, eu sentia que ela era minha companheira. Eu comprei o terreno com muito sacrifício, e cada tijolo que coloquei aqui era uma promessa de um futuro melhor. Foram anos de trabalho duro, noites sem dormir, mas tudo valia a pena. Eu queria dar o melhor para minha filha, para minha família. Ela era tudo para mim, sempre foi. Mas o que aconteceu depois? Bem, isso ninguém esperava. A história começa com a minha filha, minha querida filha. Quando ela era pequena, parecia que não havia nada que eu não faria por ela. Ela sempre foi a razão de eu acordar todos os dias e de continuar, mesmo quando a vida não me dava tantas alegrias. A gente tem aquela esperança, sabe? Que o amor que a gente dá aos filhos seja multiplicado, que eles reconheçam todo o esforço. A minha filha, porém, foi se afastando aos poucos. À medida que foi crescendo, os encontros ficaram mais raros, e as desculpas, mais frequentes. Mãe, não tenho tempo, ela dizia, com aquele ar de quem estava sempre ocupada com a vida lá fora. Não entendo muito bem o que aconteceu. Talvez a vida tenha ficado muito corrida para ela, ou talvez fosse o trabalho que a consumia. Mas o que sei é que, a cada visita que ela fazia, me parecia mais distante, mais ausente, e aquilo me magoava, como se a nossa ligação estivesse se desintegrando. Pouco a pouco, eu olhava para ela e sentia um vazio. Algo estava errado. Mas eu não sabia o que era. O que mais me doía era que eu não podia falar nada. Quando eu tentava, ela sempre tinha uma desculpa pronta. Mãe, você entende, não é? Eu estou muito ocupada, não tenho tempo. E, assim, com o passar dos anos, minha casa foi se tornando mais silenciosa, os dias mais longos, e a distância entre nós só aumentava. O tempo foi passando, e minha filha continuava ocupada com a vida dela. Eu me sentia sozinha, e a casa, que já foi meu orgulho, passou a ser um peso. As paredes, que antes refletiam todo o esforço e amor que eu havia colocado ali, começaram a me sufocar. O telhado, que um dia foi novo, agora estava precisando de retour. O jardim que eu cuidava com tanto carinho, já não tinha mais as flores que antes coloriam meu dia. A casa estava se desmoronando, junto com a minha saúde, e eu sabia que precisava de uma mudança. Mas o que eu poderia fazer? Eu não tinha para onde ir. E foi então que eu tomei uma decisão difícil. Eu decidi vender a casa. Não foi algo que eu fizesse de ânimo leve. Como eu disse, essa casa era minha vida. Eu construí cada canto dela. Eu vivi ali os melhores e os piores momentos. Mas naquele ponto, a dor de ver tudo caindo aos pedaços era maior do que a vontade de manter as memórias intactas. Eu sentia que precisava dar esse passo para seguir em frente. Mas claro, ao comunicar a minha decisão, eu não esperava a reação que viria. Quando contei para minha filha que estava colocando a casa à venda, foi como se eu tivesse tocado num ponto sensível, algo que ela não esperava. A reação dela foi imediata. Ela ficou chocada. Mas mais do que isso, ela parecia aflita. Mãe, você não pode fazer isso. A casa não é só um lugar. É uma parte de você. Por que não me disse antes? Ela me perguntou, com os olhos arregalados e uma expressão de culpa. Eu, que durante todos esses anos vinha tentando ser forte, agora via minha filha em pânico. Talvez tenha sido tarde demais para reverter a situação. Ela disse que não sabia o que fazer, mas estava disposta a ajudar de alguma forma. Ela prometeu que teria mais tempo, que agora sim se dedicaria a mim. Mas, de alguma forma, a sensação de que algo havia se quebrado para sempre não saiu de dentro de mim. E eu estava ali tentando dar um passo, tentando recomeçar. E ela estava finalmente dizendo que tinha tempo, mas já era tarde. A casa estava prestes a ser vendida. E agora, tudo o que restava era ver se essa promessa dela realmente se concretizava. Eu sabia que a venda da casa era um passo importante, talvez o mais importante que eu tivesse dado até então. Não era apenas a mudança de um endereço, mas a transformação da minha vida, da minha história. A casa era um símbolo de tudo o que eu havia vivido, de todos os sonhos que passei a vida inteira tentando realizar. E agora,
ela estava prestes a ser vendida. Não era fácil para mim, mas por dentro, eu sabia que não poderia continuar ali. A casa não estava mais me oferecendo o conforto que um dia ela me deu. Pelo contrário, ela se tornava um lugar triste, um espaço onde as memórias não curadas se acumularam. Quando coloquei o cartaz de venda na frente da casa, senti como se estivesse dando o último adeus a algo que tinha sido parte de mim por tanto tempo. Mas, mais do que isso, senti que estava colocando um ponto final na minha relação com minha filha, como se estivesse dizendo: agora, você tem que tomar uma decisão. Você pode continuar vivendo a sua vida sem mim, ou pode me dar o tempo e a atenção que mereço. Eu não sabia o que ela faria. Não sabia como ela reagiria à ideia de perder a casa onde ela cresceu, a casa que a viu dar os primeiros passos e dizer as primeiras palavras. Mas eu sabia que estava fazendo o que precisava ser feito. Por muito tempo fui a McHugh. Esperava pacientemente. Agora eu estava tentando ser a mulher que toma as rédeas da própria vida. Eu já não poderia mais esperar que ela mudasse. Eu precisava agir por mim mesma. Minha filha, ao ver o cartaz de venda, teve uma reação que eu não esperava. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a casa como se estivesse vendo algo que já não fazia parte da sua vida. Mãe, ela disse com a voz embargada, não sabia que você estava tão decidida assim. Eu a olhei nos olhos e disse: eu sempre estive decidida. Só precisava que você visse. Quando minha filha viu o cartaz de venda na porta, algo dentro de mim percebeu que o jogo tinha mudado. Ela não estava mais apenas reagindo às minhas palavras. Agora ela começava a entender o real motivo por trás de tudo o que estava acontecendo. A princípio, ela tentou convencer-me a mudar de ideia, dizendo que eu poderia encontrar outro lugar, mas que não precisaria vender a casa. Ela me questionou se estava fazendo aquilo apenas por causa da distância entre nós, ou se havia algum outro motivo mais profundo. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, decidi não me esconder mais. Olhei para ela com a maior sinceridade que consegui reunir e disse: eu estou vendendo a casa porque a nossa relação está sendo diluída, filha. E, honestamente, acho que você não vê mais valor no que essa casa significa para mim. Não, sou só eu que estou mudando. A casa também está. Ela se tornou um peso, assim como essa distância que se criou entre nós. A reação dela foi imediata e ela começou a chorar. Mãe, não sabia que você estava se sentindo assim, ela disse entre lágrimas. Foi doloroso ver aquele rosto que eu conhecia tão bem, com aquela expressão de culpa. E naquele momento, percebi o quanto a nossa falta de comunicação tinha prejudicado tudo. Ela não tinha noção de como suas ausências, suas desculpas, estavam me afetando. Eu não estava apenas vendendo a casa, estava tentando vender a ideia de que eu precisava de algo mais. Eu precisava dela, não de promessas vazias, mas de presença, de atenção, de amor genuíno. Ela me pediu desculpas, disse que não sabia como tinha chegado a esse ponto. E ali, no meio da sala da casa que ela conhecia tão bem, começamos a conversar pela primeira vez em anos. Mas, mesmo com as desculpas, algo me dizia que a reparação não seria tão simples. As palavras eram fáceis, mas o esforço real para reconstruir o que tínhamos parecia ser muito mais desafiador. A conversa foi longa, cheia de altos e baixos. Ela me contou que estava se sentindo sobrecarregada com o trabalho e com a vida pessoal, e que inconscientemente havia afastado a mãe, pois achava que tinha tempo. Mas, ao olhar para mim, para os nossos anos de separação emocional, ela se deu conta de que o tempo não era algo que pudesse se dar ao luxo de desperdiçar. Após a revelação e as promessas de mudança, eu sabia que algo tinha mudado. A conversa com minha filha foi como uma lufada de ar fresco em algo que estava estagnado há muito tempo. Ela não estava mais apenas dizendo o que achava que eu queria ouvir. Ela estava se abrindo de verdade. E isso fez toda a diferença para mim. Talvez o que tivesse acontecido não fosse culpa de um só, mas de uma ausência mútua, de uma falta de coragem de enfrentar os próprios sentimentos. Passaram-se algumas semanas e, como prometedor, minha filha começou a dedicar mais tempo a mim. Ela passou a me visitar mais, ligava com mais frequência e, de vez em quando,
arranjava um tempo para almoçarmos juntas. Claro que, por dentro, eu me questionava: será que ela vai continuar com isso? Será que o trabalho e a correria vão novamente se intrometer entre nós? Mas, ao mesmo tempo, eu queria acreditar que ela estava sendo sincera. Afinal, a vida dela tinha se tornado muito agitada, e eu não podia cobrar dela o que ela talvez não tivesse condições de dar. Com o tempo, percebi que ela realmente estava tentando mudar. Fomos a algumas consultas de família, conversamos sobre as dificuldades que a vida adulta traz, e sobre como ela não tinha percebido o impacto de seu afastamento. Não era só a casa que estava sendo vendida, estávamos vendendo um modo de vida, um ciclo de afastamento e incompreensão, e começando a construir uma nova maneira de nos conectarmos. Eu, por minha vez, comecei a entender que não poderia esperar que minha filha resolvesse tudo de uma vez. Não seria justo para ela, era uma construção gradual, e eu precisava dar o meu espaço também. Afinal, já estava velha o suficiente para saber que o amor e a convivência exigem paciência, e que o tempo, por mais precioso que seja, não pode ser forçado. O que realmente importava era a intenção e a mudança nas ações, não nas palavras. A venda da casa aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Era um peso a menos para mim, mas não o tipo de alívio que eu imaginava que sentiria. Quando assinei o contrato de venda e entreguei as chaves para o novo proprietário, uma sensação de tristeza me invadiu. Mas não era mais uma tristeza relacionada à perda do espaço físico. Era a sensação de que, finalmente, as coisas estavam em movimento. Eu havia dado o primeiro passo em direção à mudança não só da casa, mas da minha própria vida. E agora, estava de mãos limpas, sem o peso do passado me segurando. Minha filha, que até então estava em um misto de arrependimento e tentativas de resgatar o tempo perdido, começou a demonstrar um interesse genuíno por mim. Não foi uma transformação de um dia para o outro, mas uma mudança gradativa. Ela não apenas me visitava mais, como também me chamava para passeios, para almoços, para pequenas conversas no sofá de sua casa. Cada pequeno gesto me tocava de uma maneira que as palavras nunca poderiam alcançar. Nos meses seguintes, nossa relação foi se renovando. Não era mais sobre quem tinha tempo ou quem estava ocupado demais. Era sobre o simples prazer de estar junto, sem pressa, sem cobranças. Durante esse processo, minha filha me falou que havia refletido muito sobre o que eu disse, sobre a venda da casa, e sobre como ela tinha deixado as coisas se deteriorarem. Ela não sabia como me fazer perceber que queria estar presente, mas agora ela estava determinada a mostrar que a vida não é apenas trabalho, compromissos e rotinas. A vida é feita de momentos, e ela estava decidida a aproveitar cada momento que tivesse comigo. Havia algo de mágico nesse reencontro, algo que se renovava não só na nossa relação, mas em mim mesma. Eu estava me sentindo viva de novo, como se a venda da casa tivesse me libertado de uma prisão invisível. Era como se eu tivesse tirado a poeira dos meus próprios sentimentos, e agora pudesse ver as coisas de uma forma mais clara. Minha filha também estava em um processo de crescimento, e esse amadurecimento dela me fazia sentir uma grande satisfação. A vida, finalmente, começava a dar sinais de que a dor e a distância podiam ser superadas. Agora que o tempo passou, posso olhar para trás e ver o quão longe chegamos. A casa foi vendida, o que representava uma mudança profunda, mas o mais importante é que, através disso, a nossa relação se transformou. Eu aprendi muito nesse processo. Aprendi que as palavras são frágeis, e que por mais que se tenha amor, a convivência exige esforço, comunicação e, principalmente, tempo. Aprendi também que o amor não deve ser dado por garantido, e que a presença verdadeira de um ser querido não é um favor, mas um ato de carinho que deve ser cultivado a cada dia. Hoje, minha filha e eu temos algo que antes parecia perdido. A cumplicidade não é uma relação de cobranças, mas de compreensão mútua. Eu entendo os desafios da vida dela, e ela, do algum modo, passou a entender os meus. O que antes parecia impossível de consertar, agora é a base de um relacionamento mais forte e mais real. Sei que não podemos voltar no tempo, mas
Se há algo que o tempo me ensinou, é que a vida está sempre pronta para nos dar uma nova chance. Desde que estejamos dispostos a dar o primeiro passo, a casa, que um dia foi o centro de tudo, agora não importa tanto. O que realmente importa é o vínculo que conseguimos reconstruir. Minha filha é parte de mim, assim como eu sou parte dela. E agora, mais do que nunca, eu sei que o valor de uma relação não está no que se tem, mas no que se compartilha. E eu, finalmente, posso dizer que não trocaria a renovação do nosso relacionamento por nada nesse mundo. Inscreva-se para mais histórias emocionantes e reflexões sobre o que realmente importa na vida. Não deixe de seguir para acompanhar as próximas narrativas cheias de aprendizado e inspiração. Compartilhe essa história com quem você ama. Às vezes, uma simples história pode tocar corações e ajudar alguém a perceber o quanto é importante investir no que realmente importa.